gostaria de falar com vocês hoje sobre este quadrinho aqui, Indians. A Sombra Negra do Homem Branco. Este quadrinho, um encadernado, né, como a gente costuma falar, um álbum, um encadernado, capa dura, eu vou mostrar durante o vídeo para vocês, tem imagens belíssimas. Ele é uma publicação que saiu agora no final de 2024, é uma publicação da QS Comics, que saiu agora no finalzinho de 2024, acho que o meu chegou aqui em novembro, né? Que ele foi lançado em novembro, chegou em novembro, começo de dezembro chegou o meu. Bom, esse quadrinho reúne 18 autores de faroeste contando histórias que se passam em períodos diferentes da colonização daquilo que nós passamos a conhecer como o Velho Oeste norte-americano. Então, eu vou comentar com vocês neste vídeo cada uma dessas histórias. Como são histórias bastante curtas, eu vou fazer um comentário muito mais sobre o período que a história está abordando do que sobre a história em si. Porque o que tem de interessante nesse álbum? Ele faz um caminho da própria história do Oeste, da própria história da colonização daquela região da América do Norte, que nós intitulamos o Velho Oeste, Faroeste, em várias pequenas histórias. As histórias, em geral, têm 5, 6, 7 páginas. Nós estamos acostumados aqui no Brasil com histórias de faroeste muito mais longas. Porque faz bastante tempo que a gente não vê aqueles almanaques de faroeste, que eram comuns lá nos anos 70, começo dos anos 80, que reunia histórias em quadrinhos curtas de faroeste. Em geral, hoje no Brasil, a gente tem só acesso a histórias em quadrinhos de faroeste bem mais longas. Por exemplo, as histórias do Tex, que geralmente são 2 edições de mais ou menos 100 páginas cada uma por... cada história tem, né, por gibi. As histórias do Zagor, algumas chegam a ter 400, 500 páginas. As próprias histórias do Ken Park, que também são um pouco mais longas. A Mágico Vento. Então, ou histórias que são arcos. Mas histórias de faroeste com menos páginas, a gente não tem tanto. E esse álbum, ele conta então a história da perspectiva dos povos indígenas, que é uma perspectiva que no faroeste tradicional não era aquela perspectiva que geralmente a gente tinha, mas que hoje cada vez mais é a perspectiva que a gente vê nos novos materiais sobre faroeste também, é a perspectiva dos povos indígenas. Eu gosto muito de ver o faroeste através dessa perspectiva. Eu lembro que quando eu comecei a ler faroeste, eu comecei a ler através daqueles bons livros. Aqueles eram livros de bolso. Na época, inclusive, a propaganda deles saía porque eles eram mais baratos do que era um maço de cigarro na época, e eles tinham mais ou menos o mesmo tamanho de um maço de cigarro. Então eles faziam essa propaganda justamente falando, olha, não fume, fumar faz mal à saúde, leia bons livros, é mais barato que o cigarro, você carrega também no bolso ou na bolsa, no caso das mulheres. E quando eu comecei a ler então, faroeste, eu comecei com aqueles livrinhos. A gente até achava alguns títulos que tinham nomes ou que falavam mais sobre alguns personagens indígenas famosos, como Touro Sentado, Cavalo Louco, Jerônimo, etc. Mas eu lembro que na biblioteca municipal da cidade onde eu pegava livros, havia um volume lá, onde um livro sobre os povos indígenas. Eu lia muito aquele livro. Como li diversos outros livros depois sobre povos indígenas. Então, ter esse material em mãos é um material bastante interessante. Então, vamos às histórias. A primeira
história que você vai encontrar aqui, que na verdade ela é uma história que começa nas primeiras páginas, ela vai terminar nas últimas partes, porque ela é uma história de ligação, então ela vai ter só uma página. A gente está acompanhando já um senhor indígena, muito idoso, em fevereiro de 1922. Então é ele que vai fazer essa ligação, e inclusive através dos olhos de uma águia, que é um animal sagrado para os indígenas, que vai passar toda a história dos povos indígenas. E aqui ele vai estar numa feira, num circo. E realmente isso ocorreu com muitos indígenas, inclusive o próprio Touro Sentado, que acabaram em algum momento, depois das guerras índias, sendo ficando em circos, conversando com as pessoas em circos, o que para eles era a única forma de ter algum tipo de rendimento, de ter algum tipo de recurso financeiro para ajudar suas próprias aldeias, pois eles ficaram muito famosos, porque o faroeste ele não ocorre como objeto da cultura popular apenas depois que ele acaba. Durante a própria existência do faroeste, lá nos anos 1870, 80, era muito comum nos Estados Unidos ser distribuídas as chamadas dime novel, que eram pequenos livrinhos de faroeste que já contavam, já mitificavam a vida daqueles personagens do oeste, com enormes exageros, e que eram distribuídos no leste. E que incentivava até muita gente. Aí o faroeste já criava esse faroeste mítico que a gente conhece hoje. Então haviam biografias da Calamity Jane, do Touro Sentado, além de diversas outras histórias do oeste, onde você tinha essa questão de você aumentar aquilo que realmente acontecia. Então, num tiroteio lá morria 2, 3 pessoas, na dime novel era 30, 40 pessoas. Então já havia esse aspecto de aumentar aquilo que acontecia através dessas dime novel, que eram novelas que circulavam. Então, logo após acabar as guerras índias, vários desses líderes indígenas eles passavam a ser objeto de admiração nesse sentido de cultura popular. Então, levá-los para os circos significa que muita gente ia lá assistir e pagar ingresso para vê-los. Mas vamos então à primeira história. A primeira história, Águia no Céu, de nome de Dominique Bertali. Ela começa em 1540. Inclusive começa com a história do mundo, né? A primeira imagem é um dinossauro. Mas o que relata essa história? A busca dos espanhóis pela cidade de Ouro, né? Isso aqui é Sidônia, mas isso aconteceu em todos os lugares onde os espanhóis colonizaram, eles iam atrás dessa questão da cidade do Ouro. Aqui no Brasil mesmo houve busca na floresta amazônica pela cidade perdida que era feita de ouro até começo do século XX. Né? O Coronel Fawcett ainda ia atrás dessas cidades perdidas aqui no começo do século XX. Houve na Amazônia o chamado Eldorado, ali na região dos Incas, essa busca por cidades que seriam até o chão seria de ouro e tudo mais. Então conta uma primeira história envolvendo um menino e envolvendo então a colonização espanhola, que aqui é bom a gente lembrar o seguinte: o oeste norte-americano, a colonização dos Estados Unidos, não aconteceu só pelos ingleses. O sul dos Estados Unidos, primeiramente, foi colonizado pelos espanhóis, regiões que hoje é o Novo México, Arizona, Califórnia. O centro dos Estados Unidos, onde hoje é a Louisiana e vários outros estados norte-americanos, foram primeiramente colonizados pelos franceses e apenas o leste inicialmente pelos ingleses. E se você pegar o oeste, já na bacia do Pacífico, já na costa do Pacífico, você vai encontrar até com a colonização inglesa também ali no Oregon, mas você vai encontrar inclusive pelo menos a passagem de russos, por exemplo, também. Então, não só no Alasca.
Então, você tem diversos fluxos colonizadores. Um dos primeiros a chegar onde hoje é os Estados Unidos, a partir do sul, vai ser justamente o espanhol, que vai ser contado então nesse quadrinho. É lógico que quando você vê pela ótica dos americanos, eles relatam como o primeiro contato, o que aconteceu entre os ingleses e os indígenas norte-americanos. Só que já haviam espanhóis que chegaram onde é os Estados Unidos primeiro. A segunda história, Os Dois Cães, a história se passa em 1610, o desenho é do Hugues Labiano e a cores do Jack Manini, sendo que o autor das histórias é o Tiburcio Oger. Está aqui na capa. Essa história, ela já se passa ela já se passa em outro momento, mas também aqui envolvendo de certa forma os espanhóis, que na verdade nem aparecem nas histórias, mas porque ela envolve o cavalo. Se tem uma coisa que a invasão espanhola fez no sul dos Estados Unidos, foi introduzir um animal que até então era desconhecido pelos povos indígenas, que era o cavalo. E aqui então eles introduzem os cavalos, que primeiro passam a fazer parte da eles já são domesticados, mas eles são incorporados à vida dos índios pueblos e depois dos índios navajos e futuramente de diversas nações indígenas, como os próprios Comanches e mais tarde os Dakotas, que a gente conhece como Sioux. Os cavalos vão mudar muito a dinâmica, e os próprios Apaches também, vão mudar muito a dinâmica das sociedades indígenas. Eles chamam os cavalos de grandes cães, e ela vai mudar muito a dinâmica das sociedades indígenas. Porque você introduz com o cavalo uma nova forma, tanto de se locomover, como principalmente uma nova forma de fazer guerra. Então, a introdução do cavalo, ela vai mudar bastante a dinâmica das sociedades indígenas, principalmente dos chamados índios da planície, que vão se locomover muito mais rápido se utilizando do cavalo. Mas também ao sul, os navajos, pueblos, todos vão incorporar então o cavalo. Então essa segunda história nos fala sobre o cavalo. A terceira história, Ferro Sagrado, de 1826, com desenhos e cores de Mathieu Laufrave. Essa história, ela já passa então o cenário vai do sul, da região onde é Arizona, Novo México, para o leste. Então aqui já estamos no território de Manhattan, aonde os ingleses compraram então dos povos indígenas daquela região esse território. E você tem aqui então, inclusive, a mudança, do estilo de sociedade indígena, como elas são apresentadas. Sociedades indígenas como são apresentadas aqui. Você tem uma outra dinâmica com outros povos indígenas envolvendo na história, com outros povos indígenas aqui na história. Depois, nós já vamos para uma outra história que é o Presente do Rei, que essa acontece entre 1674 e 1689. E ela começa no Lago Michigan. Aí aqui nessa história nós somos apresentados a outra dinâmica, que é a dos franceses, a existência ali no território do Louisiana da colonização francesa e a chamada Guerra dos 7 Anos. Então, nesse período da história da América do Norte e do mundo inteiro, houve um conflito entre os ingleses e os franceses. Só que como ingleses, que é a chamada Guerra dos 7 Anos, só que como havia colônias haviam colônias dessas duas nações no mundo inteiro, foi um conflito basicamente mundial. Foi uma espécie de primeira guerra mundial, por assim dizer.
porque houve batalhas na maioria dos continentes, inclusive na América do Norte. Então, na América do Norte, você tinha como territórios franceses o território da Louisiana, onde hoje é os Estados Unidos, e o território de Quebec, onde é o Canadá. E durante a Guerra dos 7 Anos, todos esses territórios se envolveram nessas disputas entre os dois países, o que vai levar, inclusive, à perda de Quebec frente à coroa britânica, vai ficar com Quebec. A Louisiana ainda vai continuar com os franceses, mas ela vai ser adquirida posteriormente pelos próprios norte-americanos, que vão comprar esse território da Louisiana, quando o Napoleão vai vender por uma bagatela, porque ele precisava se financiar para a guerra europeia dele. Inclusive, essas disputas entre franceses e ingleses, elas são muito importantes nessa dinâmica da América do Norte, porque durante as guerras, várias nações, várias sociedades indígenas, elas vão se aliar, ora com os ingleses, ora com os franceses, em todas essas disputas. E a própria independência dos Estados Unidos, ela vai estar muito ligada à questão da ajuda francesa. Alguns números falam que pelo menos 40% dos soldados que lutaram na independência dos Estados Unidos eram franceses, porque para a França queria então, né, ajudar os norte-americanos justamente para se vingar da perda de Quebec e da derrota na Guerra dos 7 Anos. A próxima história, Tippecanoe, com desenhos e cores de Jeff, se passa entre 1778 e 1811. Então ela se passa justamente ali no período da consolidação dos Estados Unidos como nação, né, da independência ali dos Estados Unidos, e ela vai trazer um dos mais importantes líderes indígenas que existe, que é o Tequemuche, e o irmão dele, o que é o Profeta. Então aqui nós vamos acompanhar uma história envolvendo o Tequemuche. Vou mostrar aqui o irmão dele, o Profeta. O Tequemuche, ele tentou criar uma grande aliança de povos indígenas para tentar expulsar os brancos das regiões, né, ali onde os americanos estavam começando a marcha para o oeste. Então ele tentou então criar uma insurgência. Ele sabia que só a sociedade dele não iria, ser o suficiente para resistir aos brancos. Então ele tenta organizar ali com diversas sociedades indígenas. O irmão dele é tido como um profeta dos indígenas, então o irmão dele era bastante ouvido, né, pelos índios, e aí tem aquela questão de quando ele promete que nenhuma bala do soldado branco vai ferir os indígenas e tudo mais. E aqui nós acompanhamos um outro personagem, né, que é um negro que acaba se aliando também com os indígenas, mas na afobação ali, alguns guerreiros de uma dessas sociedades indígenas, os Shawans, eles fazem um ataque sem que o Tequemuche esteja preparado para esse ataque. Eles atacam anteriormente o acampamento do governador, que futuramente será também presidente dos Estados Unidos, e por isso eles acabam não conseguindo os seus objetivos. E aqui vai, inclusive, falar como o Tequemuche depois vai se aliar com os britânicos na Segunda Guerra entre os britânicos e os americanos, que vai acontecer lá em 1812. Nessa Segunda Guerra, inclusive, os
os britânicos vão chegar a queimar a Casa Branca. Então foi na Segunda Guerra que praticamente um pouco mudou nessa Segunda Guerra entre britânicos e americanos ali no status quo da América do Norte, mas houve uma Segunda Guerra entre britânicos e americanos, além além da Guerra de Independência. A próxima história vai ocorrer em 1835, o Reino de Barataria, com desenhos de Benjamin Blasco Martinez e cores de Emile B. Aldi e Benjamin Blasco Martinez. Ela se chama O Reino de Barataria. E aqui nós vamos ter contato com um outro momento das sociedades indígenas, que é a questão a história ainda ali no leste, né? Ainda que nós ainda estamos naquele primeiro, entre aspas, oeste, né? Quando as histórias ainda acontecem naquilo que, quando começa mesmo a ida para o território das Montanhas Rochosas, para além do rio Missouri, até então, esse oeste que nós estamos aqui, ele está antes do rio Missouri. Depois, o oeste mais clássico, aquele um que a gente vê muito no Texas, que vai acontecer a partir de 1850, por aí, ele vai estar após o rio Missouri. E aqui nós temos a apresentação de dois momentos muito dramáticos nas guerras entre os Estados Unidos e os povos indígenas. Um é o chamado Caminho das Lágrimas, que envolve os índios Cherokees. Né? Os iroqueses, inclusive, também foram mostrados nessa história, antes da história do Tecumseh, aquela história que mostrava os conflitos entre os franceses e os britânicos na época da colonização, vai falar dos índios, dos iroqueses. Inclusive é um momento também que tem aquele famoso romance O Último dos Moicanos, que também se passa naquele mesmo período, na guerra entre os franceses e os britânicos, a Guerra dos 7 Anos. Mas aqui nós já estamos no momento em que os índios Cherokees, eles vão ser expulsos para territórios indígenas, onde é Oklahoma. Só que esses índios, os Cherokees, né, esses nativos americanos, para usar o termo correto, eles já estavam aculturados. A maioria deles eram cristãos, donos de terra, falavam inglês, e mesmo assim eles foram expulsos das suas terras. Quer dizer, mesmo eles tendo cumprido toda a agenda que lhes foram passada, que era se converter ao cristianismo, que era falar inglês, que era ter escolas que ensinassem os seus filhos de acordo com o ensino dos brancos, que era adotar o tipo de regime econômico dos brancos. Mesmo eles fazendo tudo isso, eles acabam perdendo suas terras, e 1/4 desse povo vai morrer enquanto se deslocam com condições absurdas, no frio, na neve, etc., rumo aos territórios indígenas, que hoje é o estado de Oklahoma, ali no norte do Texas. Inclusive, eles eram povos que estavam acostumados com um tipo de vida, que era um tipo de vida no território mais frio, e vão para o norte do Texas, onde a temperatura é totalmente diferente. Eles já estavam acostumados com a agricultura, plantar milho, etc. E eles perdem tudo. O que nos mostra o quê? Que mesmo que eles tenham se adaptado a tudo que os brancos queriam, eles foram expulsos. Há 2 volumes do Zagor que contam essa história também. Eu vou resenhá-las aqui no canal logo. Que são muito bonitos esses 2 volumes do Zagor que contam essa mesma história. E também aqui nós somos apresentados aos índios Seminoles, que é da Flórida, e a resistência deles nos pântanos. Tem também um volume do Texas chamado Seminoles, onde mostra a resistência desses povos. E tem na História do Oeste, que foi publicado aqui no Brasil como Epopeia Tree, depois História do Oeste pela Record, e agora está saindo novamente pela Saipan como História do Oeste. Tem
também um dos volumes que é dedicado à resistência desses povos ali nos pântanos da Flórida. E algo que ficou muito marcado na resistência desses povos é que eles, os semínolas, eles incorporaram, né, eles incorporavam às tribos os negros que fugiam da escravidão, eram incorporados a tribos. E isso também é mostrado aqui. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que mostra o caminho das lágrimas. A próxima história, O Salto do Búfalo, de 1730 a 1830. Desenhos e cores do Corentino Rouget. Essa história, os desenhos dela são magníficos e ela se concentra mais na questão dos búfalos. Bom, as sociedades das planícies, principalmente, sociedades indígenas das planícies, elas tinham como no búfalo o seu principal recurso econômico. Porque não é só a carne que você aproveita do búfalo, é principalmente a carne, mas você aproveita os ossos e para fazer tendas, o próprio couro também para fazer tendas, e os ossos também você faz pontas de flecha, você faz vários outros equipamentos, tem toda uma tecnologia em volta dos ossos. Você aproveita a banha e você aproveita a própria pelagem para fazer roupa. Então, o búfalo, ele é que fornecia os principais recursos para essas sociedades indígenas. E a forma de caçar o búfalo geralmente era empurrando eles para o precipício, né? Mas tudo muda quando chega um novo animal que muda a forma com que os povos das planícies muda a própria cultura, a forma com que eles se locomoviam e principalmente a forma com que eles caçavam, que é o cavalo. Então, isso muda tudo também para os povos das planícies. A próxima história, que é a que dá título ao álbum, né, ao subtítulo do álbum, né, A Sombra Negra do Homem Branco, tem essa história, A Sombra Negra do Homem Branco, de 1837. Bom, essa história então vai se passar em torno dos índios pés pretos, ali em 1837. Vai passar, ela vai também ter uma questão do cavalo, mas aqui vai apresentar, sobretudo, a questão da varíola. A varíola e outras doenças foram uma das grandes causas do porquê as tribos indígenas, as sociedades indígenas, tá? Que a gente no álbum várias vezes aparece o termo tribo, mas esse termo tribo, ele não é o termo mais adequado. Preferível que nós utilizemos sociedades ou nações indígenas. Então, essas sociedades indígenas, elas vão, em grande parte, também se enfraquecerem por questões como as doenças que foram trazidas, com o qual os povos do continente americano não tinham anticorpos para resistir, enquanto os europeus já estavam adaptados a elas. Então, por que houve grandes vitórias, por exemplo, quando a gente pega lá o Cortés, sobre os povos indígenas? Então, primeiro, tecnologia, isso é bem mostrado aqui também no álbum. Então, os europeus vinham com armas de fogo e de metal, que as sociedades do continente americano não conhecia. Segundo, as doenças. Muitas delas dizimaram milhares, se não milhões, de povos indígenas, sem que eles tivessem qualquer resistência a essas doenças. E a destruição do seu ambiente, da sua forma de vida, através da ocupação militar, que eles não conseguiram resistir, até porque eles tinham outras formas de fazer guerra, outra cultura envolvendo a guerra. Então o aço
os germes, que é inclusive um título de um livro famoso, né? O aço, os germes, é que começaram, então, essa derrocada. E, sim, existe também as próprias rivalidades entre essas nações indígenas, porque eles faziam guerra entre eles. Então, aqui mesmo mostra, nessa história, que eles estão falando justamente de como eles tinham enfrentado na batalha os índios Crows, que eles eram inimigos, né? Os Pés Pretos, os Crows e os Dakotas faziam muitas guerras entre eles. Então existiam guerras indígenas e várias dessas sociedades, ora, se alinhavam com os brancos contra os inimigos históricos. E aqui então a gente vê mais essa questão da doença nessa história. A próxima história, O Grito do Cão, de 1850 a 1862, com desenhos de Christian Rossi, ela já vai se passar nos territórios, novamente, mais ao sul, que são os territórios Apache, envolvendo os Apaches e a resistência dos Apaches frente ao ímpeto colonizador do homem branco. Mas como a gente está na época da Guerra de Secessão norte-americana, esse ímpeto era menor neste momento. Mas então mostra como os Apaches resistiam ao branco. Os Apaches que já travavam guerras há centenas, pelo menos 2 centenas de anos, contra os espanhóis, e depois vão travar as guerras contra os mexicanos e os americanos. Então os Apaches estiveram ali sempre e foram e o Jerônimo, que foi o grande xamã e líder guerreiro Apache, foi o último líder indígena a se render. Então ele é o último grande líder indígena a se render, vai ser justamente o Jerônimo dos Apaches, que sempre estiveram ali em batalha, seja contra primeiro os espanhóis, depois contra mexicanos e depois contra os Estados Unidos. A próxima história é A Dança do Sol, de 1864, com desenhos e cores de Dmitri Armand. Aí aqui nós voltamos lá para os índios da planície, para os povos nativos da planície. E mais uma vez nós somos apresentados ao cavalo. Outra tecnologia que os povos da planície vão começar a utilizar é o próprio rifle, né, a própria arma fabricada pelos brancos. Nós temos aqui um momento que tem um cavalo, construção de tendas. Sempre com esses desenhos, todos os artistas aqui têm desenhos maravilhosos. Então aqui nós estamos novamente com os índios da planície. E no caso aqui os Cheyennes, e a história vai estar contando justamente um momento que a gente vê em vários relatos do faroeste, em várias outras histórias de faroeste, que é o massacre que o coronel Shinton fez quando atacou a tribo totalmente pacífica de Chaleira Preta. Então, é um dos momentos mais cruéis das guerras indígenas. A próxima história, Duas Linhas no Céu, de 1866, com desenhos de Michael Black Dumont e Jocelyn Charhans. Também vai ocorrer ali entre os índios da planície e agora envolvendo os Lakotas. Aqui, vai falar inclusive dos contatos entre os Lakotas e os Iroqueses, no início, que travaram guerras entre si. Aqui você já tem o búfalo sendo caçado a partir da introdução do cavalo e de como o cavalo vai mudar a vida desses povos. Mocassim Leve, a história se passa em 1869. Aqui também o cavalo. Dizer como que o cavalo ele muda completamente essas sociedades indígenas. E aqui nós estamos no Vale do Oregon. Então aqui a história já nos remete
a resistência que acontece com o chefe Joseph lá no Oregon, enfrentando os brancos. Inclusive tem um capítulo também da história do Oeste que conta esta resistência. Mas, gente, olha, que arte maravilhosa. Que arte maravilhosa. A próxima história, Adolf House, de 1874, com desenhos de Ronan Chouat e cores de Jacques Manini. Aí essa história, você novamente tem o búfalo, só que aqui, os chamados bisões, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler faroeste lá meus 13, 14 anos, uma das coisas que eu tinha paixão por ver era ver um bison. Né? E tem aqui perto eu moro na cidade de Marília, aqui na cidade de Bauru tem um jardim, tem um zoológico muito grande, lá tem um bisão. Então, a primeira vez que eu vi um de perto assim, foi muito legal. Mas eu gostaria muito de em algum momento ir lá no território, lá perto do Parque Wellington, lá, né, onde os bisons estão, e ver umas manadas de bisons, que parece que agora houve uma recuperação das manadas, né? É um animal que acho que todo mundo que gosta de faroeste já pensou em ver uma manada desses animais. Mas aqui nós estamos no momento em que os caçadores eles estão eliminando esses animais, porque em determinado momento os norte-americanos, o exército norte-americano, o governo norte-americano, né, ele viu que quanto essas sociedades dos índios das planícies dependiam do bison, do búfalo para sobreviver, então eles caçavam por esporte, né? E a gente já viu isso também em várias histórias aí do Tex, Mágico Vento, enquanto eles caçavam por esporte, matavam esses animais. Né? E aqui então a gente está vendo o Comanche Quanam Park. Os Comanches também tinham no bison a sua fonte principal ali de alimentação, né? Resistindo aos brancos que caçam por esporte apenas para matar os bisões e deixar os índios sem recursos. Tá? Seria hoje como numa guerra você destruir a agricultura de um país, destruir as fontes de energia de um país, a ponto de levar o povo para a fome. Né? A próxima história ocorre em 1878, é Quando os Mortos Caminham, com desenhos e cores de Laurent Astier. Então, aqui você já está no final das guerras indígenas, né, das guerras da cavalaria norte-americana contra os indígenas, e você vê justamente um grupo de indígenas quase esquálidos tentando fugir, como aconteceu com muitos desses povos na época, tanto os Cheyennes quanto os Dakotas, de tentar fugir em direção ao Canadá para escapar então da punição da cavalaria norte-americana. E que você acompanha, inclusive, com um dos membros da cavalaria norte-americana na história abandonando a cavalaria para se tornar agente indígena. A próxima história, de 1880, é Lozen, irmã de Vitório, e mostra justamente essa irmã do grande líder indígena Vitório, que teria lutado ao lado de Jerônimo também, essa irmã de Vitório, ali nos últimos resquícios da resistência Apache contra o homem branco, que depois, então, o Jerônimo vai ser então o último, né, que vai resistir à ocupação ao homem branco. E na história Selvagens, de 1889, que é a próxima, com desenhos e cores de Emmanuel Bazin, nós vamos acompanhar então já todo o drama do processo de aculturação. Quer dizer, quando os povos indígenas, a resistência armada acaba, muitas das crianças, as crianças de todas as sociedades indígenas são levadas para serem aculturadas.
em escolas por brancos. Mas a maioria dessas escolas, essa aculturação tudo acontecia de modo violento. Nós estamos numa época que a educação em si, né, ela se utilizava de métodos violentos, como a palmatória e tudo mais. Agora você imagine professores brancos dando aula para filhos de indígenas nativo-americanos que tinham uma outra perspectiva de educação e eles tendo que adequar essas pessoas à educação branca, o nível de violência que ocorria. E é isso que denuncia essa história. E termina, a gente tem a última história, Lobo Branco, que é de uma página com desenho de Paul Gastinet. Então a gente vê aquele chefe indígena que aparece na primeira página, né, e que teria vivido aí mais de um século. Bom, depois no álbum, né, no encadernado, a gente tem ilustrações belíssimas que terminam o álbum. Ó. Deixa eu virar a página aqui. Todas as ilustrações belíssimas. Acho que dá para vocês terem uma ideia. Então, termino então com essas belíssimas ilustrações. E os roteiros do Tiburce Auger, né? Tiburce Auger, em inglês. Bom, fazer uma avaliação geral deste álbum, apesar que eu já ter falado 40 minutos dele, é um material excelente. Se você não gosta de faroeste, eu sugiro que você adquira esse material, porque talvez você passe a gostar de faroeste depois de ler esse material. E se você lê Tex, lê Zagor, lê King Park, Mágico Vento, História do Oeste, esse material não pode faltar na sua coleção. Ele dá uma perspectiva histórica de todo esse confronto entre, né, a sociedade, os povos indígenas ali da América do Norte e os colonizadores espanhóis, ingleses e franceses, e depois a expansão dos norte-americanos para o oeste, passando por todos esses momentos históricos. Então é um álbum fantástico, sem falar que a arte é maravilhosa. Assim, tem diversos momentos que você gostaria de arrancar a página, fazer um quadro e colocar na parede, porque a arte é realmente maravilhosa. Então, nos momentos que dá vontade de arrancar a página e fazer um quadro e colocar na parede para ficar admirando a arte desse álbum. As histórias são fantásticas. Agora, que crítica eu teria para esse álbum? A crítica que eu teria para esse álbum é que eu penso que no final dele deveria ter um material extra. Que era o quê? Pelo menos um ensaio que compreendesse aqui uma página frente e verso, ou 2 páginas frente e verso, talvez não fizesse muita diferença para o álbum, recontando essa história em forma de ensaio para o leitor que possa chegar lá na banca não, né? Na livraria, ou virtual ou não, ou que tomar contato com esse álbum em algum momento, e que ele não tenha, que ele goste de faroeste, mas que ele não tem toda essa perspectiva e história do faroeste. E que ele, então, tivesse ali um texto no qual ele poderia ler, que poderia trazer de forma concatenada essas informações que iria ajudar muito na leitura deste álbum. Então, o material esse. Por exemplo, se você pegar este livro aqui, ó, Velho Oeste Selvagem, que reúne os contos do Robert E. Howard, que é o mesmo autor de Conan, e que escrevia Faroeste. Esse livro é da editora Clock Tower. Você tem os contos de Faroeste, e o editor da editora Clock Tower, ele então coloca aqui acertadamente um ensaio contando toda a história do Velho Oeste, né? O Denilson Carareto, ele
Inclusive esse ensaio foi escrito por mim, que é esse ensaio aqui, ó, Velho Oeste, uma breve história, que é da minha autoria, que é um ensaio onde eu faço um relato de toda a história do Velho Oeste. Então eu falo de como Napoleão Bonaparte vendeu Louisiana, a expedição Lewis e Clark, o Caminho das Lágrimas, guerras indígenas, General Custer, até o Jerônimo. Então, por que é importante esse tipo de ensaio? Quem depois vai ler os contos do Robert E. Hart, ele vai já ter ali, se ele não conhecia a história do Oeste em profundidade, ele vai ter um ensaio que vai dar para ele os elementos daquela história. Então, eu vejo que neste álbum, não estou dizendo que tem um ensaio desse é necessário em todo o gibi, toda a história em quadrinho, né, de faroeste. Não é. Não é necessário que todo o text, que você traga todos os Zagor, você traga um ensaio. Mas como este álbum ele é muito centrado em capítulos diferentes da história, com histórias curtas, que vão pegar aí mais de 400 anos de história, tem um ensaio no final dele sobre a história do Oeste, né? Um ensaio que desse uma dimensão dessa história, teria muito interessante para o leitor. Então eu acho que nesses casos, desse tipo de álbum, ter esse tipo de ensaio, ele ajuda muito o leitor. Ele é importante para o leitor. Agora, você vai ler esse álbum, gostou do que viu, e fala assim, mas eu queria mais coisas sobre a história do Oeste. Lógico que a primeira coisa que eu vou indicar, né, é o Velho Oeste Selvagem aqui, do Robert E. Hart, e que tem o meu ensaio. As brincadeiras à parte, gente, a melhor obra que você vai encontrar dando uma perspectiva da história dos povos indígenas norte-americanos, não os povos indígenas brasileiros, sabe que é isso? Você tem um material enorme dentro da antropologia brasileira, mas da história dos povos indígenas da América do Norte, do Velho Oeste, com uma leitura agradável e muito bem feito, é este livro aqui, ó. Enterraram meu coração na curva do rio. Este livro aqui, ó. Se você gosta de faroeste, se você gosta da história dos povos nativos do oeste norte-americano, você precisa ler esse livro. Ele é indispensável. Então, com toda essa história que você vai ver aqui, ele vai ser contado aqui também. Então, é um material indispensável. E, é lógico, esse aqui também. Procura lá na Clock Tower, também é um material excelente. Agora, Indians. Olha, se você não leu, leia. Esse vídeo já está chegando aos 50 minutos. Né? Um vídeo muito maior, mas eu acho que esse quadrinho merecia um vídeo longo, né? Comentando aí ele parte a parte. E se você não leu, procure, leia, adquira esse álbum. Ela é indispensável na coleção de qualquer colecionador, leitor de faroeste. É uma das melhores coisas já produzidas no faroeste e é uma outra perspectiva de faroeste para além daqueles que a gente já está acostumado a serem publicados aqui no Brasil. Espero que a editora traga outros materiais como este daqui para o Brasil. Realmente é um material que me agradou muito, muito mesmo. Então, me agradou muito, inclusive, como alguém que escreve e pesquisa sobre o faroeste. E vai agradar muito qualquer leitor de faroeste. Se você não deu o like, dê o like. Faça o seu comentário. Se você já leu esse quadrinho, deixe sua observação. Se você gosta de estudar sobre os povos
indígenas, deixe aí sobre sua observação. Também pode comentar sobre outros quadrinhos de faroeste, Zagor, Tex, Ken Park, História do Oeste, sobre bons livros. Vamos aí nos comentários desenvolver aí sobre esse gênero fantástico que é o faroeste, tanto nos quadrinhos, quanto na literatura e quanto no cinema. Ainda que as melhores histórias de faroeste realmente estão nos quadrinhos. Pessoal, até o próximo vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. E nós vamos trazer muita coisa de faroeste. A gente já tem uma playlist de faroeste, já tem outros vídeos de faroeste lá. Tá bom? Eu sou o professor Edgar Esmanioto e até o próximo vídeo.